Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos na série Os Benfeitores da Humanidade, estudando a figura maravilhosa de Paulo de Tarso, né? O apóstolo da gentilidade. E hoje, aqui nesse quinto vídeo, a quinta parte do nosso trabalho, nós vamos falar sobre a prisão de Paulo em Jerusalém, o seu caminho para Roma, o caminho que vai não só fecundar a mensagem de Jesus no centro do império, mas vai também permitir a grande viagem que ele irá fazer de ser um com Cristo, de viver a plena unidade com Jesus através do martírio. É assim, então, que ele chegando em Jerusalém, ao pregar, ao visitar o templo, é preso. Paulo vai ficar por 2 anos preso em Jerusalém. Quando, primeiro, pela confusão que houve entre os judeus, vai ser preso pelas autoridades romanas, e entre Jerusalém e Cesareia vai ficar uns 2 anos ali. Foi bom, divulgando e fortalecendo mais uma vez a mensagem de Jesus por aquelas terras. É assim, então, que ele apela para César. Como cidadão romano, tinha de ser direito de ser julgado em Roma. E entregaram Paulo a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, que no navio de Adramítio, que é da região da Mícia, este navio, ele parte, então, ali do porto de Cesareia para ir rumo ao seu julgamento na cidade de Roma. Diz Lucas: navegamos sob a proteção da ilha de Chipre, a proteção do vento. Então, a ilha faz como que uma barreira ao vento e fica mais fácil para a navegação. Navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, que é a região onde que Paulo nasceu, e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, então na região da Lícia. Agora, na localidade de Mirra, eles vão ainda continuar a sua viagem, complicada viagem, com muitos ventos contrários. Em Mirra, embarcamos no navio alexandrino, de maior porte. Esse navio partia para a Itália. Alexandria quer dizer de origem do Egito. Alexandria é uma grande cidade, fica no norte do Egito. E assim, neste navio, eles partiram rumo à Itália. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade a Quinido. Mais uma vez, as complicações com o mar, com a época, com o vento. Por causa dos ventos contrários, navegamos sob a proteção da ilha de Creta. Quer dizer, a ilha de Creta, mais uma vez, fez uma barreira aos ventos, lá na altura de Samone, que fica numa das pontas da ilha de Creta. Costeando penosamente até Bons Portos, perto de Lacéia, que fica bem no centro, um porto central da ilha de Creta, eles, contendo, podemos dizer, a inclemência da natureza do vento, ficaram mais protegidos. E assim, eram da opinião, todos os experientes marinheiros, né, eram da opinião que partíssemos dali até Fênix, numa outra extremidade de Creta, para continuarem sob a proteção desta grande ilha diante da inclemência da natureza. Assim, com o vento euroaquilão, olha o conhecimento de Lucas, o detalhe de Lucas, falando deste vento, que é um vento proveniente do Nordeste, passamos sob a proteção da ilha de Cauda, agora uma outra ilha que fica ao sul de Creta, mais uma vez, para poder se defender do ataque da ventania. 14 dias depois, chegaram já mais perto da Cilícia, na ilha da Cilícia, na ilha de Malta, onde tiveram o naufrágio. O naufrágio não foi, podemos dizer, nada que não tivesse dentro de um planejamento maior, porque Paulo aproveitou para pregar o cristianismo naquela ilha e ali converteu a muitos, principalmente depois que foi picado por uma cobra venenosa, que todos da ilha diziam que ele ia morrer no máximo em uma noite, e muito pelo contrário, ali pregou por muitos dias e converteu a muitos, fazendo um dos trabalhos belíssimos de
levar a mensagem de Jesus ao coração de homens ali tão esquecidos em Malta. É assim, então, que de Malta conseguem outro navio e rumam em direção a Roma. E quando chegam na Itália, então, começam a caminhada pela longa Via Ápia. Aí na Via Ápia vocês podem ver, né, essa antiga Via Ápia, ainda as pedras originais daquela época. É muito emocionante passar por ali, passear por ali. Foi ali, então, que Paulo entrou e ele era recebido pelos cristãos, que já conheciam a sua mensagem, que sabiam que ele estava chegando. As cartas foram trocadas lá de Cesareia, de Jerusalém, para avisar os cristãos de Roma que Paulo estava chegando. E ele, então, foi permitido pelo responsável, pelo centurião, foi permitido que ele parasse, que ele cumprimentasse os cristãos, inclusive que andasse sem algemas, e assim pudesse levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que praticamente em festa recebiam Paulo em Roma, logo ele que estava indo para ser julgado e depois para ser martirizado. Ali em Roma ele vai ver o centro administrativo de Roma, né? O Fórum Romano, né? Ali onde que por tanto tempo os senadores administravam o império. Entre esses senadores, o senador Publio Lentulus, que é o nosso Emanuel. Ali é a Via Sacra, fica perto do mercado principal da Roma antiga. Então, Paulo vai ter o contato com essa região administrativa de Roma, né? Rica em templos, como templos importantes, né? Ali da localidade. Aqui nós temos a visão do Coliseu, e a prisão do Mar Mentino. No Mar Mentino, que ele e Pedro vão ficar presos. Inclusive, a gente pode descer e ir lá embaixo na prisão, ver a mina d'água, que dizem que por milagre, ou melhor, pelo um fenômeno paranormal dos apóstolos, aquela água brotou. Há ainda marcas na parede que dizem que foi da maldade de vários perseguidores do cristianismo, de soldados romanos, espancando a figura de Pedro. Ali Paulo esteve preso, juntamente com Pedro. Ali também, nesta prisão, vai estar preso o escravo Nestório, lá do livro 50 anos depois do nosso Emanuel. Aqui nós temos, dizem, na igreja de Paulo, fora dos muros de Jerusalém, as cadeias, ou melhor, as correntes em que Paulo ficou lá quando preso. Aqui nós temos o túmulo, que agora foi redescoberto de Paulo. Foram feitas, inclusive, escavações, encontraram material inclusive orgânico do primeiro século. E como diz o Emanuel no livro Paulo Estevão, né, que Paulo, depois de ter sido sacrificado, o seu corpo foi levado por cristãos para fora dos muros de Jerusalém, de Roma. Por isso, o nome dessa igreja, a Igreja de São Paulo extramuros, ou fora dos muros. Aqui nós temos a visão dela. Ela é lindíssima, e foi assim, com essa estátua de Paulo, que nós começamos o nosso primeiro vídeo. É uma das igrejas mais lindas, numa arquitetura maravilhosa, que realmente a genialidade do homem veio a produzir. Realmente, a lembrança de Paulo merece, assim, um templo tão digno, tão belo, sem tantos apetrechos, sem tantos rococós, mas de uma abertura imensa, mostrando numa amplidão toda a grandeza do templo, como se também mostrasse toda a amplidão da mensagem que Paulo nos legou. Lá dentro dessa igreja há uma capelinha dedicada a Estevão, o Marte Estevão, o Marte que Paulo apedrejou, e que agora era mentor de Paulo por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas Paulo em Roma vai se encontrar com algo muito interessante, porque ele vai estar com a favorita de Nero, vai estar com muitos homens do palácio de Nero, e ele vai escrever na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, o seguinte versículo: todos os santos vos saúdo, mas principalmente os que são da casa de César. Ué, santo na casa de César? Santos, ou melhor, cristãos na casa de Nero, no palácio de Nero? Então eu quero trazer para vocês uma mensagem belíssima do Emanuel, que se chama Na Casa de César, na psicografia do nosso Chico Xavier.
muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados à tarefa mais difícil entre as possibilidades do dinheiro e do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo físico, público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento que notas de harmonia. Uma frase como essa nos faz lembrar do nosso Bezerra de Menezes. Foi um homem público, foi um político, né? E como que a gente vai julgar? Um político firme, um político honesto, brilhante político. Daí a lembrança do Emmanuel. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. Então é até o contrário. Devemos orar pelos homens públicos, né? Porque realmente, muitas vezes, eles passam por mais aborrecimentos do que realmente o que possamos, inclusive, imaginar. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Seu irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo, como se a pessoa fosse ser política ou pertencer a grandes serviços da corte ou do meio público, ou mais ainda, assumir cargos importantes na direção de um país, de uma nação, se isso fosse algum motivo para ela se afastar do Cristo, né? É aí que cabe sempre mais oração para que eles possam levar a bom termo a difícil tarefa que escolheram. Ai de nós, se não tivéssemos a condução dessas autoridades. Aliás, devemos lembrar Jesus, quando ele mesmo fala, né? Nenhuma autoridade foi dada a Pilatos, senão a do próprio alto, inclusive Pilatos. Ora, então é assim com todos os políticos. Daí a oração abençoada que devemos fazer para com todos. E diz Emmanuel, não julgar apressadamente. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Vigilância. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Então aí está a explicação para a palavra santo. Era o cristão que levava uma vida de dignidade. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. Numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Discípulos e que eram da corte de Nero. Deles recebeu atenções e favores, inclusive a libertação de João Evangelista, que estava preso. Foi por pedido de Paulo que essas autoridades liberaram João para que ele fosse rumo à Ásia continuar o seu trabalho missionário por muitos e muitos anos. Escrever as suas cartas, escrever o 4º Evangelho, escrever o Apocalipse na ilha de Pátimo. Deles recebeu então atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgueis, diz Emmanuel, pois o teu irmão, pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Emmanuel, o livro Caminho, Verdade e Vida, número 75. E assim chegamos à conclusão do nosso trabalho, né? Paulo, os caminhos de Paulo, a missão de percorrer mundo afora, levando a mensagem de Jesus aos corações angustiados dos homens, enchendo-os de esperança, esperança de vida. E ele então vai concluir no final da sua missão, escrevendo aos seus companheiros da igreja de Gálata, no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
terminar a missão com essa unidade a Cristo, ele que foi tão perseguidor de Cristo, é algo maravilhoso. É uma nova natureza, é um novo homem, é, sem dúvida, podemos dizer, uma nova vida em Cristo. E que agora, através do seu exemplo, através da sua mensagem, nos abençoa tanto e tanto, e que tantos ensinos nos deixou no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ou nas 14 cartas que se conservam no Novo Testamento, entre os 27 livros desse grande acervo do bem. Que o Espírito Paulo possa te inspirar, amigo, que o Espírito Paulo possa te dar força, que o Espírito Paulo possa te fortalecer cada vez mais na mensagem do Cristo que se deve viver para ser também um homem melhor amanhã. E oxalá, em breve, possamos dizer como ele, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Muita paz.